Na esteira das viagens filosóficas dos naturalistas europeus do século XIX, o francês Auguste-François-Marie Glaziou aportou em terras brasileiras em 1858. Glaziou também tinha fascínio pela natureza brasileira, influenciado sobretudo pelo botânico Auguste Saint-Hilaire. Glaziou seria apenas mais um entre centenas de trabalhadores imigrantes a aportar na cidade do Rio de Janeiro, se não trouxesse em sua bagagem profissional um grande diferencial: seus excelentes conhecimentos em horticultura, botânica e manejo de parques e jardins. Dom Pedro II tinha a intenção de idealizar uma série de melhorias urbanas para a capital imperial, onde os parques e jardins assumiriam uma grande proporção. Glaziou foi escalado para essa nova empreitada, o que lhe rendeu ótimos frutos profissionais, estabelecendo uma boa relação com o imperador. Em 1869, Glaziou passou a ocupar o posto de diretor-geral de matas e jardins da Casa Imperial e ficou conhecido como paisagista do imperador. Entre os importantes projetos paisagísticos realizados por Glaziou na cidade do Rio de Janeiro, destacam-se a reforma do passeio público, a idealização dos jardins da Quinta da Boa Vista e o Campo da Aclamação, atual Campo de Santana. Na densa cobertura de vegetação natural que cobriu o país no século XIX, muitas das espécies coletadas por Glaziou foram selecionadas e utilizadas por ele para a ornamentação de seus projetos paisagísticos. Com isso, ele deixou, além de uma maravilhosa obra sobre a flora brasileira, preciosas informações sobre o uso ornamental das nossas plantas. A recuperação desses dados foi imprescindível, já que nos permitiu descrever aspectos da nossa flora hoje inacessíveis, exceto pelo levantamento de fontes históricas. Durante o período de 1861 a 1897, Glaziou empreendeu expedições científicas com os objetivos de coletar espécimes vegetais nativos de valor ornamental e de ampliar seus conhecimentos sobre a flora brasileira. Glaziou viajou pelos 4 estados da região sudeste e foi também para o Planalto Central, nas proximidades do atual Distrito Federal. Ele esteve em áreas que atualmente encontram-se bastante modificadas e ou degradadas. Em suas viagens, chegou a coletar 22.770 espécimes, registrando a flora de uma região que, ao longo do século XX, assistiu a uma grande transformação socioeconômica, como o aumento populacional, urbanização crescente e expansão agrícola. Glaziou distribuiu as suas essicatas entre os principais herbários do mundo, sendo seus maiores depositários o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e o Museu de História Natural de Paris. O projeto Plantas do Brasil Central, Resgate Histórico e Herbário Virtual de Auguste Glaziou foi selecionado pelo edital Reflora, Repatriamento da Flora Brasileira. Glaziou introduziu o processo de construção cultural da paisagem na cidade do Rio de Janeiro, representando os jardins públicos, espécimes ornamentais da flora brasileira e plantas exóticas que vinham de outros países. A disponibilização de seu acervo é de extrema importância para orientar as pesquisas em diversas áreas científicas, como taxonomia, fitogeografia, etnobotânica, farmacologia e histórias das ciências, entre outras. Os dados repatriados, incluindo as imagens das essicatas das coletas de Glaziou no Brasil, depositadas tanto no herbário do Museu Nacional quanto no Museu de História Natural de Paris, utilizam como plataforma a rede Species Link, tendo toda a funcionalidade dessa rede disponível para seus usuários. Sua coleção, denominada Plantas do Brasil Central, apresenta grande importância, não apenas quantitativa, mas também qualitativa, na medida em que torna-se um registro histórico da composição florística do nosso país. Para a realização do herbário virtual, foi estabelecido um acordo de cooperação entre o Museu Nacional, o Museu de História Natural de Paris e o Centro de Referência e Informação Ambiental, CRIA.
Todo este acervo está disponível no site glaziu.cria.org.br.